Fábio, fala para mim, quais são os conceitos, como fazer o passé composé, como fazer o passado, pretérito perfeito. Les principes du passé composé. Olha só, o passé composé é o nosso pretérito perfeito, tá? Ou seja, eu brinquei, eu comi, você fez, ela foi, tudo isso. Cuidado a não confundir com l'imparfait. L'imparfait é o pretérito imperfeito. Eu dançava, eu comia, eu fazia, você nadava e assim por diante. Então a gente está falando do pretérito perfeito. Eu fiz. Como que é feito em francês? Cuidado, é simples, é muito simples. Por que chama passé composé? Passado composto. Por que ele é composto? Porque ele é composto de duas partículas, duas coisinhas. Uma auxiliar, o verbo avoir ou être, mas a gente vai focar no verbo avoir, tá? Acompanha o raciocínio agora. É passé composé. Um auxiliar, uma auxiliar, plus le verbe principal. Le verbe principal. Então, é sempre assim. Vou botar aqui, porque ele é formado por dois verbos. Sempre. Um auxiliar e um verbo principal. Qual auxiliar? Então, eu te falei já. Eu quero o auxiliar. Essa aqui vai ser a nossa regra. Auxiliar, avoir, l'auxiliaire, avoir, ou être, plus le verbe principal. O que é o verbo principal? Eu fiz. Ou, no caso, o verbo principal para mim é faire. Tá legal. Agora, cuidado. O avoir, eu falei, o avoir é auxiliar. Ele perde o sentido de posse. Tá? Ele perde o sentido de posse. Eu tenho. Ele auxilia. O que significa? Ele ajuda, é um ajudante. Tem o pedreiro, então o ajudante pedreiro. Ele não faz a parede, o ajudante faz a massa. Como hoje. Ou seja, ele ajuda, ele auxilia, tá bom? Então, por exemplo, por que estou falando só do verbo avoir? Estou falando dos princípios do passé composé, para não perder muito tempo, que também tem que fazer uma aula completa sobre o passé composé. No passé composé, 99,9% você vai sempre usar o verbo avoir. Então, você está vendo como é simples? Por quê? Você vai usar o verbo avoir. Vou te dar um exemplo. Eu tenho feito. Cuidado. Você não pode falar, eu tenho feito, eu passei composé em francês. Não, eu tenho feito, você tem dormido. Não existe essa estrutura de frase em francês. Eu tenho feito. Para você não confundir, eu fiz, eu passei composé. Como que você faz o passé composé? A gente falei, duas partes, passado composto. Avoir ou être, mais o particípio passado, que é o equivalente de que eu tenho feito. Por isso, também esse exemplo. Eu tenho dormido, eu tenho comido. Esse é o particípio passado. Então, só para vocês entenderem, por que eu falei 99,9%? Você vai ter que usar o verbo avoir. É simples. Então, Jerome, quer dizer que eu posso fazer o passado, falar no passado. Eu posso aprender o passado já logo, usando avoir sempre e 99,9%. Por que 99,9%? Porque você vai usar o verbo être só com 14 verbos, que a gente chama os verbos da casinha. Não vou entrar em detalhe. Descendre, monter, naître, mourir e assim por diante. Então, o verbo être são 14 verbos. Então, você entendeu que em todos os verbos que a gente tem na nossa língua, é 99,9999. Não é nada o verbo être. Então, primeira coisa que você tem que saber para fazer o passé composé perfeitamente. O verbo avoir. Le passé composé, ce n'est pas difficile, Ber. Vai por mim. Você acompanha aqui, você vai ver que é fácil. O passé composé. Verbo avoir. Primeira coisa que você tem que saber fazer. Saber conjugar. Se você não souber conjugar, você nunca vai poder falar no passado. J'ai. Tá? Rapidinho, vou usar. Tu as. Il a. Il a. Elle a. On a. Olha a liaison. Il a, repete comigo. Il a, elle a, on a, tá? Nous avons, com som de Z. Nous avons, vous avez, ils ont, som de Z, gente, não é ils ont. Ils ont, tá? Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, tá? Som de Z. J'ai. Vamos repetir, todo mundo. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. A gente tem. Nous avons, vous avez, ils ont,
elles ont. Agora, esse aqui já é o meio caminho andado, acabou. Você já está no passado. Agora vamos especificar o verbo. Eu vou te dar só uma dica, porque tem que fazer uma aula completa. Os verbos do primeiro grupo, por exemplo, manger, que acabam com esse ER, chanter, cantar, dar, todos os verbos que acabam em AR para vocês, para a gente é ER. Então, eu dei até uma lista aqui, por exemplo, quais são os verbos no infinitivo. Então você tem que dominar o verbo avoir. Esse aqui é o básico. Hein? No meu curso online, sempre falo, avoir é a base de tudo. Entendeu? Então, olha só, verbo no infinitivo. Por exemplo, você está vendo? O participe passé simples, manger, et son dié. O participe passé, son dié. E se pronuncia do mesmo jeito. Porém, você não vai colocar ER, só botar E, acento agudo. Se você não botar o acento agudo, vira mange, ou seja, a terceira pessoa do singular. Então, cuidado. Então, olha só. Manger, vira manger. Você tira esse ER, você tira ele e você bota um E com acento agudo. Chanter, cantar, você faz a mesma coisa. Você tira o R, é melhor tirar o R. E você bota o quê? O E. Então, esses verbos, que a gente chama verbos do primeiro grupo, temos 3 grupos em francês. Do primeiro grupo, é sempre assim. Manger, manger. Comer, chanter, chanter. Cantar. Amar, aimer, aimer. Dar, donner, donner. Laisser, laisser. Deixar. Acabar, terminer, terminer. Parar, arrêter, arrêter. Parler, parler, falar. Étudier, mesma coisa. Então, essa aqui você tem o participo passado. Então, por exemplo, agora a gente só falta fazer a frase. Você está com o teu participo passado? É simples, você viu? No primeiro grupo. O resto é um pouquinho mais complicadinho. Farei uma aula sobre isso. Então, por exemplo, eu viajei para a França o ano passado. O passado, tá? J'ai voyagé en France. Vocês lembram da aula de terça-feira? France é feminino. Na França, sempre en. Todos os países femininos, você vai usar a preposição en. En Italie, en Espanha, en Suède, en France, en Angleterre, et ainsi de suite. D'accord? O Mexique já é masculino. Eu gosto sempre de fazer umas inversões, mas enfim. J'ai voyagé en France l'an dernier. D'accord? Eu viajei para a França, eu fui à França o ano passado. Acabou! Já estou com o meu passado. Eu sei conjugar o verbo avoir no presente, botei o participo passado que é simples, eu sei o verbo no infinitivo, acabou. O infinitivo tira o R e bota o acento agudo. Acabou.